bairro, velha esquina dos pecados, 10 de maio aliados, onde sorri. Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui com um pesquisador de Campo Grande, um escritor e um professor do município, Carlos Eduardo. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Você sabe qual foi a história por trás da casca de laranja que tem no calçadão de Campo Grande? Sim, a laranja foi por muito tempo um grande símbolo do bairro de Campo Grande. Campo Grande foi um grande produtor de laranjas, principalmente nas décadas de 20, 30 e 40 do século passado, século 20. Então Campo Grande é um grande produtor e exportador de laranja, né? Exportava principalmente para países, inclusive países europeus como a Inglaterra. Então, durante essas décadas que eu citei, Campo Grande foi um grande produtor de laranja e esse símbolo remete a essa época, né, do auge do cultivo da laranja no bairro, que infelizmente, depois de um tempo de alguns problemas que aconteceram com a produção de laranja, como uma certa praga, né, que pairou nos laranjais, e os países europeus estarem envolvidos com a Segunda Guerra Mundial não poderem mais comprar a nossa laranja. Então, infelizmente, esse ciclo foi se acabando, né? Mas ficou na história do bairro de Campo Grande como um dos grandes símbolos do bairro, que é a laranja, que hoje tem uma escultura que remete a essa época. Você acha que o mergulhão, ele melhorou em algo? Sim, na minha visão, sim. Por quê? O que acontecia? As pessoas que saíam da parte do West Shopping, né? Para quem não sabe, Campo Grande é dividido em duas partes, vamos dizer assim, dois lados, né? Dividido pela linha férrea. Então, quem vinha da parte do West Shopping e queria atravessar para ir para o Parque Shopping, ou Estrada do Monteiro, enfrentava um trânsito muito ruim na Cesário de Mello. Chegava a ser caótico, né? Então, com o mergulhão, as pessoas que vão em direção à Estrada do Monteiro e ao Parque Shopping, o próximo, né? Passa pelo mergulhão e não enfrenta mais o trânsito, o sinal, o semáforo que tinha na Cesário de Mello. A Cesário de Mello, ela acabava pegando automóveis, trânsito de vários lados. Então essas pessoas passam pelo mergulhão, então isso diminuiu bem significativamente a relação do trânsito, pelo menos naquela localidade ali, deu um resultado bem satisfatório. Como Campo Grande é conhecido? Bom, se a gente remeter ao passado, Campo Grande ele já foi conhecido como zona rural, como sertão carioca, né? A terra de plantação de cana-de-açúcar, dos cafezais, das laranjas, como já foi citado, dos bondes, né? Depois veio o comércio, que até hoje é muito forte na região, temos o calçadão de Campo Grande como um grande símbolo do comércio. Mais para frente, mais contemporâneo, a gente tem a expansão imobiliária, né, dos condomínios, mas tem uma coisa que chama muita atenção no bairro de Campo Grande, em relação à população. Campo Grande é considerado o bairro mais populoso do Rio de Janeiro, com cerca de 350 mil habitantes, segundo a última pesquisa do IBGE. Algumas pesquisas apontam que até é o bairro mais populoso do Brasil, mas aí tem umas controvérsias. Porém, em relação ao Rio de Janeiro, é certo do bairro ser o bairro Campo Grande ser o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala no bairro de Campo Grande, é a questão populacional. População maior do que muitas cidades, né, no Brasil. Tanto que ele tem até um título de bairro-cidade, que ele recebeu em 1968, um título honorário, né, simbólico, pela população ser muito grande, comparado a uma cidade. Então o Campo Grande recebe esse título de bairro-cidade pela questão da estrutura também lembrar de uma cidade, mais do que um bairro, né? Você sabe quantos anos Campo Grande fez em 2024? Então, aí é uma história mais longa. Por quê? A gente tem uma data oficial, né, que a gente comemora todos os anos, tem festejos em relação ao aniversário do bairro de Campo Grande, que é 17 de novembro de 1603. É uma data que foi criada para celebrar um aniversário, um possível aniversário de Campo Grande. Só que Campo Grande ele não foi fundado, ele começou a ser povoado. Então não tem uma data específica de quando começou. Essa seria uma data, 17 de novembro de 1603, mas tem outras. Por exemplo, uma é 1569, quando teve uma doação de terras para João de Bastos e Gonçalo da Aguiar, né, segundo pesquisas, que eles recebem um pedaço de terra, onde na nomenclatura é Jericinonga, que hoje a gente entende como Jericinó, que é próximo aqui da gente. Então ali possivelmente foi um começo de povoamento. Uma outra data que remete ao início, vamos dizer assim, da região que a gente conhece hoje como bairro de Campo Grande, é bom lembrar que a época não era bairro, a gente tinha uma denominação que era o Campo Grande, que abrangia muito mais do que hoje é o bairro de Campo Grande, pegava praticamente toda a Zona Oeste. Então uma outra data remete inclusive a Nossa Senhora do Desterro,
Por quê? Antes de ser paróquia, aqui onde a gente está, que é o centro de Campo Grande, foi criada a capela de Nossa Senhora do Desterro, só que não aqui. Lá nas terras onde hoje é o bairro de Bangu, nas terras de Barcelos Domingos, ou Domingues, né, que hoje dá até nome a uma rua aqui, ao bairro de Campo Grande. Então lá foi criada em 1673 a capela do Desterro, que deu origem, né, à paróquia atual hoje. Essa capela, depois de um tempo, ela foi se deteriorando, né, com o passar do tempo e outros problemas, então teve uma necessidade de mudança de local. Primeiro ela passou por alguns locais provisórios. Um dos locais foi Santíssimo, o bairro de Santíssimo, daí esse nome Santíssimo, né, por receber o Santíssimo Sacramento, segundo algumas pesquisas, até chegar ao local atual, que é por volta de 1808. Tá? Então, essa data ela é vinculada ao início do bairro, porque ela está vinculada, ela está ligada a um dos grandes símbolos do bairro, que é a Igreja de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande. Então, mesmo que ela não foi criada aqui, né, foi criada onde hoje é Bangu, mas lá foi o início do que hoje é a paróquia Nossa Senhora do Desterro, isso em 1673. E uma outra possível data é da criação da freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande. Freguesia, se a gente remeter ao período colonial, todo local era dividido basicamente em freguesias, ou seja, você tinha uma paróquia, né, principal, e toda uma comunidade que vivia as adjacências dessa paróquia. Então a gente chamava isso de freguesia. Então quando se criava uma freguesia, se criava como se fosse uma nova comunidade, mas não comunidade só eclesiástica, ligada à igreja, uma comunidade civil também, já que a igreja na época era vinculada ao Estado brasileiro. A Igreja Católica na época do Brasil colonial era a religião oficial. Então ela era responsável não só pela vida eclesiástica das pessoas, mas até como questão também civil. Então a paróquia, vamos dizer assim, a paróquia não, mas a freguesia criada entre 1755 e 1757. Tá? Então é uma outra possível data também. Porém, tudo que eu falei aqui foi na visão dos colonizadores, né? De quando chegaram as primeiras pessoas para cá. Mas quem são as primeiras pessoas que a gente está falando até então? Europeus. Só que a gente sabe que, assim como todo o território brasileiro, antes dos portugueses chegarem, era habitado por tribos e etnias indígenas. E Campo Grande não era diferente. Então, por muito tempo, se teve um nome específico indígena que habitava aqui a região, que era Pissinguaba. Mas, segundo pesquisas mais recentes, chega à conclusão que Pissinguaba talvez seria o nome de um chefe ou de uma tribo dessas etnias. E que outras etnias também habitavam aqui, etnias indígenas, como Ocarante ou Ocaranti, Tantimã, entre outros, que inclusive até usava as águas do rio Cabo Sul, né, que existe até hoje na estrada do Cabo Sul. Então essas pessoas, essas etnias indígenas seriam realmente os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros povoadores da região. Então isso tudo que eu falei aqui é só para a gente reforçar que não tem uma data certa da criação do bairro. Tem assim, inícios ou possíveis inícios de povoamento depois da chegada dos colonizadores, tá? Um é oficial, que é 17 de novembro de 1603, mas existem outras datas que também são consideradas um possível início de povoamento aqui da região de Campo Grande. Você sabe quem fundou Campo Grande? Então, em cima do que eu acabei de falar, não teve uma fundação, né? Campo Grande ele começou a ser povoado, mas fundação mesmo, a data oficial de fundação, segundo as histórias, segundo as pesquisas, a gente não tem nem um fundador oficial, né, vamos dizer assim, e nem uma data específica. Existem datas de possíveis início de núcleo populacional, mas data de fundação Campo Grande, pelo menos oficialmente, a gente não tem, porque ele não foi fundado, ele foi povoado, ele começou a ser povoado. Obrigada pelas suas respostas, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade.